sobre leilão de imóveis e os reflexos no direito imobiliário. Então vamos entender isso. O leilão é conhecido também como a asta pública. Então, leilão é o nome mais comum, mas juridicamente falando, o termo mais correto, mais técnico seria a asta pública. Quando eu falo de leilão, é importante você saber que nós temos o leilão presencial e o leilão online. Então, o direito, né, tudo mudou, tudo é muito dinâmico. Então, com as mídias, isso é fato. Nós temos os leilões online. Poxa, o que é o leilão presencial? Leilão presencial é aquele leilão que você vai lá no leiloeiro, lá no local, presencial, fisicamente, levanta a mão para dar o lance, não é isso? Esse é o leilão presencial. Pelo incrível que pareça, professor, acabou nada. Tem muito leilão presencial no Brasil. Para bens móveis e imóveis, tem muito leilão. Mas, claro, as coisas mudaram. E hoje nós temos aí muitos leilões também, chamados de leilões eletrônicos, ou telepresenciais, ou ainda online. Vários nomes, que quer dizer a mesma coisa. Você lá da sua casa, do seu escritório, da sua imobiliária, você consegue comprar um imóvel. Professor, então tem leilão, esse leilão é seguro? Mesma coisa, né? Inclusive esses leilões, muitos são homologados pelo TJ, né? Pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Então, claro que é. É importante que você faça uma pesquisa sim. Nós temos leilões respeitados no Brasil, né? Então, sempre que você pense em adquirir através de leilão, é importante que você verifique realmente se tem credibilidade. Em tudo que a gente faz na vida é importante fazer essa verificação. Quando eu falo de leilão, além das espécies presenciais, eletrônico, online, é importante te lembrar que nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Poxa, o que é o leilão judicial? Leilão judicial é aquele leilão que existe processo. Processo. O leilão vai ocorrer em virtude de um processo, de um litígio. Tem número de processo, tem juiz no meio, tem poder judiciário no meio. Isso acontece quando alguém deixa de pagar um contrato de financiamento. Aquele contrato de financiamento permite que eu leve para o judiciário como título executivo extrajudicial. Isso acontece por ação de execução, por cumprimento de sentença após uma decisão, por diversos motivos. Mas fato é que o leilão judicial, ele tem a sua origem, a venda daquele imóvel ocorreu em virtude de um fato judicial, de um litígio. Isso é muito comum, é até o mais comum de todos. Mas o direito, mas os negócios imobiliários são dinâmicos e o mundo não para, né? Por isso nós falamos do novo direito imobiliário. Até uma aula anterior a essa, nós falamos sobre o novo direito imobiliário. É verdade, todo dia tem algo novo. E já não tão novo assim, mas nós temos o leilão extrajudicial. Poxa, o que é esse leilão extrajudicial? Então vamos lá. O extrajudicial é um leilão que ocorre não em virtude de uma decisão judicial. Uma decisão judicial em virtude de um cumprimento de sentença, de uma ação de execução. O leilão extrajudicial é um leilão que eu contrato o leiloeiro, o leilão, para prestar um serviço para mim. Assim como um corretor de imóveis. Professor, então peraí, eu quero vender minha casa, eu posso procurar um leiloeiro? Pode. Tem muita gente que faz isso. Claro que eu defendo a importância sempre do corretor de imóveis, porque ele é especialista no assunto mesmo. É diferente, mas é uma modalidade. Tem muito leiloeiro que coloca lá no seu site e trabalha como se fosse um leilão. É um leilão, porém de forma extrajudicial. Não é uma decisão judicial, não existe processo. Foi o próprio proprietário que procurou o leiloeiro. O direito brasileiro, as regras do jogo de leilão, permite isso hoje. É algo utilizado, é algo que acontece muito nos Estados Unidos, e o Brasil já faz um tempo aderiu a isso, né? Então, é comum. Muita gente procura uma imobiliária, procura um corretor, mas talvez também procure um leiloeiro especializado em vendas extrajudiciais através de leilão. As regras são as mesmas, as regras são parecidas, né? Então, é importante que você saiba que nem sempre que você acessa um site de leilão, né, um leilão virtual, você está comprando um imóvel objeto de processo. Muita gente liga, né, faz uma conexão. Estou comprando um imóvel no leilão, então é sinal que teve processo. Não, não é assim, né? É perfeitamente possível, acontece muito, você comprar um imóvel no leilão que não tem processo nenhum, porque o próprio proprietário procurou, vamos chamar de empresa, né, o leiloeiro, para fazer a venda daquele imóvel no sistema de leilão. Então, cuidado. Por isso, quando você está pesquisando, né,
principalmente o imóvel, que é objeto da nossa aula, é importante você entender se é objeto de litígio ou é objeto só de venda, né? Porque é extrajudicial. Nós teríamos aí, para ficar didático, uma terceira modalidade. É possível, em diversos contratos, vou usar como exemplo a Caixa Econômica Federal, no próprio contrato está lá, né? Dependendo do tipo de financiamento. Nós temos o CDC, nós temos aí alienação fiduciária, nós temos financiamentos diferentes, modalidades diferentes, né? O leasing, reconhecido como leasing. Dependendo da modalidade de financiamento, se você não paga o financiamento, também esse imóvel, através de contrato, né, o proprietário está autorizado a levar para leilão. Então, nós vamos ter venda de imóveis em leilões em 3 situações. Aquele imóvel, isso imóvel, né? Mas lembrando sempre que cabe de bens móveis também, mas aqui focando no objeto da nossa aula. Nós temos a venda de um imóvel em leilão, porque em virtude de uma ação judicial, processo de ação de execução, talvez de procedimento de execução, talvez de procedimento comum, cumprimento de sentença, que é a ação de cobrança, até uma ação de procedimento especial. Então, é a venda através de ação pública, leilão, em virtude de um processo judicial. Então, é a primeira possibilidade que nós temos. A segunda possibilidade que nós temos, então, é aquela venda em um leilão que não tem processo, não tem contrato, foi por livre e espontânea vontade de quem? Do vendedor. Isso é possível, ele pode procurar, sim, uma empresa de leilão que faça a venda do imóvel no formato de leilão, mas por livre e espontânea vontade dele. Isso é possível também. A terceira situação, você que está pensando em comprar um imóvel no leilão, ou já comprou, a terceira situação que vai aparecer no leilão seria através de uma autorização, de uma cláusula contratual, onde o sujeito não pagou, esse imóvel pode ir direto a leilão sem processo judicial. Por isso, essa ligação que nós fazemos, né? Leilão tem processo, não é verdade, hein? Pode ter, normalmente tem, mas também você pode comprar um imóvel no leilão, ou alguém comprou um imóvel no leilão, sem ter existido processo nenhum, em virtude da vontade própria do vendedor ou em virtude de uma relação contratual, né? Porque a relação contratual eu não preciso notificar você, já mando direto para o leilão. Tá? Então isso é importante a gente lembrar. Nós temos que discutir isso porque não pode, hein? Não pode você falar, leilão é só porque teve problema judicial, senão não tem leilão. Não é verdade, tá? O leilão pode ocorrer em virtude de um processo judicial ou ainda o formato da procura pactuado pelo próprio vendedor ou ainda por cláusula contratual. Quando eu falo de leilão, o que é importante você saber? Nós tivemos algumas alterações importantes. Quais alterações? Professor, o leilão é pagamento à vista. Já foi assim, né? O leilão, hoje eu posso comprar parcelado. Verdade. Como que funciona isso, professor? Eu posso comprar um imóvel no leilão e escolher a opção de parcelamento. Claro, quando eu falo de leilão, principalmente o judicial, o extrajudicial também, existe um edital que tem que ser respeitado. Edital é um documento importante, hein? Você que está pensando em comprar um imóvel no leilão, não compre um imóvel no leilão sem olhar o edital, as regras do jogo, as regras do leilão. E não compre o imóvel também sem olhar a matrícula do imóvel, que é o documento e tem que ser atualizado. Tudo isso faz total diferença. Se eu compro um imóvel no leilão, eu preciso entender as regras do jogo. No passado, não existia a possibilidade de financiamento, hoje pode. E como funciona isso? Eu posso pagar 25% do valor do imóvel, 25%, e o restante eu posso parcelar em 30 meses. É isso mesmo, hein? Professor, então como funciona isso? Me explica melhor. Eu posso comprar um imóvel no leilão e parcelar, é isso. Pago 25% e parcelo em até 30 meses. Pode ser menos, mas em até 30 meses. Então existe sim o parcelamento no leilão e a intenção é de quebrar também uma outra lenda jurídica. Professor, comprar imóvel no leilão, eu só não vou comprar porque o pagamento tem que ser à vista. Não é verdade, né? Você pode parcelar em até 30 meses. Professor, vai ter juros, correção, isso, aquilo. Juros se você deixar de pagar a parcela, né? Mas claro que vai ter uma atualização aí. Então isso pode acontecer sim, vai depender sempre do edital, que é a regra do jogo. Quando eu falo de leilão, é importante você saber que nós temos uma figura nova, que são os imóveis adjudicados da Caixa. Quando eu falo dos imóveis adjudicados da Caixa, são imóveis que foram para leilão, não foram arrematados, e aí foi parar numa lista. Isso utilizando a Caixa, mas tem outras espécies parecidas. A Caixa Econômica pega o corretor de imóveis cadastrado e ele vai vender esse imóvel. Também é um bom negócio,
porque também tem preço. Por que nós procuramos o leilão ou adjudicados da Caixa? Em virtude do preço. Normalmente nós conseguimos comprar um imóvel cujo valor seja abaixo do mercado. Mas, claro, nem tudo, né, é mar de rosas no leilão. Então você tem que observar, tem que ter alguém te ajudando. Eu falo que para comprar um imóvel no leilão, você tem que ter experiência, ou pelo menos estudar sobre o assunto, tem que contratar um advogado especialista em direito imobiliário, não aquele advogado que atua em todas as áreas, mas um especialista de verdade. Um corretor de imóveis faz toda a diferença também. Ou seja, tem que ter uma equipe aí, para você realmente não entrar numa fria. Quando eu falo da parte jurídica do leilão, é importante que você saiba que no leilão judicial, nós temos sim a chamada carta de arrematação. Cuidado, não confunda o nome não é carta de adjudicação não, hein? Carta de adjudicação é outra coisa. É uma ação que chama ação de adjudicação compulsória. Eu vendi o imóvel para você, só que eu não transfiro para você, eu fico enrolando. Então você tem o direito de fazer uma ação contra mim, vendedor, você comprador, que chama ação de adjudicação compulsória. Qual que é o objetivo dessa ação? Você vai me forçar a transferir para você. E se eu não transferir para você, pode ser expedido um documento que chama carta de adjudicação para que você consiga fazer o registro, passar para o seu nome. Essa ação tem nada a ver com leilão, hein? Carta de adjudicação, tem nada a ver com leilão. Quando eu falo de leilão, eu estou falando de carta de arrematação. Cuidado, hein? Você que está pensando em comprar um imóvel no leilão, é importante sim que você verifique. Verifique se essa carta de arrematação no judicial, que foi elaborada, foi emitida, ela possui informações do imóvel, hein? Tem que ter a descrição do imóvel. Além da descrição do imóvel, outros requisitos, o número do processo nem se fala, né? Tem que ter também a nomenclatura correta. Cuidado, tem muita gente que compra imóvel no leilão e essa carta não é tão clara, tão didática, depois não consegue registrar. Quando eu compro um imóvel no leilão, eu pego uma carta que chama carta de arrematação. E aí eu vou sozinho lá no cartório de imóveis e consigo passar para o meu nome. Essa é a regra do jogo, esse é o mundo ideal. Mas se essa carta foi mal feita, segundo o entendimento do cartório, cada cartório pode exigir sim informações diferentes, é possível, existe um princípio do direito registral, que é o princípio da autonomia. Claro que normalmente tem um padrão, mas pode ser que um oficial do cartório pense diferente, ele pode exigir uma nomenclatura. Então cuidado, o ideal é que essa carta de arrematação que você conquistou após arrematar o imóvel, tenha as informações completas do imóvel. Além disso, que apareça que você comprou os direitos de propriedade, os direitos de proprietário. Porque tem cartório, o Brasil é muito grande, tem cartório que vê e fala, direitos. Direitos é muito genérico. Direitos do quê? E deixa de registrar só por uma simples informação. Então cuidado. Claro, se isso acontecer, você pode pedir a expedição com a retificação dessa carta. Isso é perfeitamente possível, hein? Então você pode fazer isso. Cuidado. Quando eu falo de leilão também, é muito comum que o sujeito compre, né, no leilão, arremate no leilão, mas não na primeira praça, na segunda praça. Por quê, professor? Porque a segunda praça, você pode comprar um imóvel cujo valor seja inferior a 50% do valor da avaliação. Ou seja, na segunda praça você consegue um desconto, né? Não vou falar de desconto errado, mas para ficar didático, você consegue arrematar o imóvel 50% a menos do que foi avaliado. Na primeira praça não. Então isso é possível, você, na verdade, quando você compra na segunda praça, você consegue arrematar o imóvel com um valor menor, né, que o valor da avaliação. Então por isso, quem compra em leilão, quem é investidor, compra normalmente na segunda praça. Outra regra, quando você vai comprar no imóvel, no leilão, né, é importante que você verifique. Verifique sim. Verifique se você tem caixa para isso. Porque além de você ter o dinheiro da arrematação, você tem que pagar o leiloeiro. Então, em regra, 5% aí tem que pagar o leiloeiro. Então, tem que ter uma sobra, um reserva. Falo mais, outra dica de hoje, hein? Verifique se o imóvel está vazio, hein? Porque se o imóvel não está vazio, você vai ter que negociar com quem está lá. Pode ser o mutuário, pode ser o invasor, né? Você não sabe quem está lá. Então você vai ter que negociar com ele para sair. Oriente sempre tentar consensual. Se não for possível, se não conseguir consensual, você vai ter que fazer uma ação. Qual ação, professor? A ação de missão na posse. A ação de missão na posse tem o objetivo de recuperar o imóvel, né? A posse pela primeira vez. Mas você precisa ter o registro para isso. Se não tem o registro, não caberia essa ação. Sempre tem que analisar o caso concreto. Professor, então, comprei um imóvel no imóvel, eu sempre preciso fazer uma ação?
Em regra, sim, mas nós temos uma segunda situação. Se você comprou um imóvel no leilão e esse imóvel foi a leilão objeto de ações judiciais, é possível que você solicite nos próprios autos, né, naquele processo, objeto que levou aquele imóvel a leilão, a asta pública. Então você pode pedir a emissão da posse naquele processo também. Por isso é um caso que você tem que analisar o caso concreto. Por isso eu falo que é muito complexo. Ah, vou comprar no leilão, eu já estudei um pouquinho, já sei. Cuidado, hein? Cuidado porque até a ação é diferente. Eu preciso estudar o caso concreto para ver se vai fazer uma ação de emissão da posse autônoma ou se vai fazer um pedido nos próprios autos referente ao imóvel que foi a leilão. Claro que tem que ser um leilão onde a sua origem em virtude de uma ação judicial, de um litígio, tá bom? Não vai perder os próximos programas. A intenção aqui é sempre ajudar você a levar conhecimento de forma didática e de forma também leve para que você possa acertar nos negócios, tá bom? Um abraço, boa semana, tchau!